Hebreus capítulo 5, a partir do versículo 12, diz assim o texto: embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estou precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Portanto, deixemos os ensinamentos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. Na verdade, é só até aqui, meus irmãos. Amém? Falei até o 16, mas é 6, capítulo 1, versículo 1. Pode sentar. Meus irmãos, esse texto de início ele parece um pouco agressivo. Ele parece um pouco que pegou o famoso cajado e antes de pregar já deu uma cajadada em todo mundo. Não é sobre isso. Não é sobre agressão, não é sobre correção em certo ponto sim, mas não sobre algum tipo de violência na pregação. Porque existem pregadores, nós vemos muitos que quando sobem no púlpito gostam de atacar a igreja, violentar a igreja, mas não é essa a intenção nessa noite. Essa noite eu quero falar sobre um tema, falando do mesmo Espírito Santo, o mesmo Espírito em momentos diferentes. O Espírito Santo, mas agindo em momentos diferentes. Sabemos que o Espírito Santo é da essência de Deus. Quando vamos estudar, aprendemos que o Espírito Santo é da mesma substância que Deus, ou seja, o Espírito Santo é Deus. Se o Espírito Santo é Deus, ele não está limitado ao tempo e ao espaço. Para ele não existe ontem, não existe o amanhã. Para ele existe o agora. Ele não foi criado, ele não está se desenvolvendo e não terá o fim. Então o tempo para o Espírito Santo sempre é o agora. O momento do Espírito Santo sempre é o agora. Mas nós, enquanto homens, nós nascemos, nos desenvolvemos e depois morremos. Esse é o ciclo natural. Dentro desse ciclo natural, é esperado que o homem nasça, seja bebê, alimentado com leite inicialmente. Conforme vai se desenvolvendo, a pessoa deixa de ser criança e alcança a fase adulta. E não é esperado que um adulto haja como criança. Não é esperado que um adulto se comporte com infantilidade. É esperado que o adulto seja maduro, que ele evolua e se desenvolva conforme a sua idade e conforme as suas experiências vividas. Portanto, meus irmãos, um adulto que se comporta de forma infantil, que não trabalha, vive sendo sustentado pelos pais, pelos parentes, um adulto que não assume responsabilidades, não consegue resolver problemas, sempre busca outros para resolver seus problemas, não é o adulto que a sociedade entende como adulto maduro, que cresceu, que se desenvolveu. E na vida espiritual e na fé é da mesma forma. Quando nasce um cristão,
Quando a pessoa se converte, é natural, e a Bíblia mostra dessa forma, que é um bebê na fé, é uma criança na fé, precisa de cuidados de criança, precisa de uma atenção de criança, precisa de um alimento, mas é nutritivo, mas não é sólido, não é firme. Então, meus irmãos, na fé, na vida dos cristãos, nós devemos ter esse pensamento que nós devemos evoluir, nós devemos crescer, nós devemos amadurecer. Deus não apenas nos chama para nascer na fé, mas Ele nos chama para nos desenvolver na fé. É por isso que aqui o escritor aos Hebreus, ele declara que eu ainda tenho que dar leite, enquanto já deveria pelo tempo estar dando carne para vocês. Então, os momentos da nossa fé, momento da conversão, eu quero usar como referência Êxodo, quando Deus se revela ao povo de Israel. Sabemos que Deus, antes de formar o seu povo, Ele chama Abrão, Ele aparece para Abrão verbalmente, conversa com ele, faz uma promessa, que ele teria filho, e a partir desse filho seria gerada uma grande nação, e todas as famílias da terra seriam abençoadas através dele. Deus conversa com Abraão, Deus conversa com Isaac, Deus conversa com Jacó. Com Jacó, o povo vai para o Egito, e aí eles vivem no Egito, um momento de fome, um momento de dificuldade no mundo. Eles são bem acolhidos ali no Egito por causa de José, que era governador. E o povo vai vivendo no Egito normalmente, crescendo, multiplicando, Deus abençoando. Mas Deus não havia aparecido para o seu povo como nação, apenas para indivíduos. Agora Deus chama Moisés, quando o povo estava aprisionado, escravizado, não tinha o conhecimento sobre Deus, a não ser o conhecimento teórico que Abraão falou para Isaac, que Isaac falou para Jacó. Inclusive, para a reflexão dos irmãos, eles nem sabiam sobre, a não ser da cultura que veio passando verbalmente, mas sobre como o mundo havia sido criado. Porque Moisés que escreveu sobre isso, foi Moisés que teve de Deus a revelação e a orientação, e ele escreveu. O povo lá no Egito ainda nem isso sabia com clareza, com entendimento. Então o povo ainda não conhecia a Deus face a face, não tinha experiência com Deus. E Deus então vem despertar a fé do seu povo, mostrar que Ele estava ali, que Ele estava presente, que Ele estava enxergando o seu povo e que Ele iria libertar o seu povo. Então Deus chama Moisés, e quando Deus chama Moisés, Ele não apenas fala com Moisés, mas Ele mostra para Moisés sinais. A sarça pegando fogo, mas ela não se consumia. Então ele não apenas ouve a voz de Deus, mas vê agora sinais. E Deus fala para ele pegar o cajado e jogar no chão. Tornou-se uma serpente, sinais. E Deus agora manda Moisés falar com o faraó, mostra os sinais para o faraó. Os magos lá de faraó fazem alguma coisa para tentar aparecer o que Deus fez. Então Deus começa a mostrar sinais maiores, não apenas para Moisés, não apenas para faraó, mas agora para o seu povo. Vieram as 10 pragas, sinais. O povo de Israel veio do Egito sofrendo com as pragas, mas Israel estava ileso, não era atacado por aquelas pragas. Então eles viram o poder de Deus manifesto.
Israel foi liberto do Egito, o mar vermelho se abriu, e o povo de Israel passou, aleluia, glória a Deus por isso. E o povo de Deus vendo os sinais, vendo as maravilhas, isso é, Deus despertando a fé do seu povo. E foram libertos do Egito, e agora estão no caminho de uma terra prometida, uma terra que mana leite, mel, uma terra abençoada. E no terceiro dia, depois que atravessou o Mar Vermelho, o povo já estava murmurando contra Deus. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Sinais, prodígios, maravilhas, eles servem para despertar a fé, para você ver, Deus fez, Deus é real, Deus existe, Deus pode fazer tudo, mas não é essa a fé que nos segura na presença de Deus. Não é essa a fé que vai nos manter caminhando na presença dEle. O povo blasfemou, reclamou. Agora está faltando alimento, agora está faltando água. Lá tinha carne. Cada hora era uma reclamação. Em vez de orar a Deus, pedir, eles reclamavam. Eles comparavam a vida deles como escravos naquela situação que eles estavam caminhando para uma terra prometida. Enquanto havia uma coluna de fumaça protegendo eles, enquanto havia uma coluna de fogo protegendo eles, aquecendo eles à noite, eles tinham coragem de blasfemar e reclamar, porque sinais desperta a fé, mas não traz maturidade espiritual. Assim aconteceu com o povo de Israel. Deus os atraiu, os mostrou os seus sinais, ativou sua fé, mas eles não permaneceram firmes por causa disso. E aí quando Deus então coloca o povo, não aquele mesmo que foi morrendo no deserto, cresceu uma outra geração, que entrou na terra prometida, e aí entra outra fase da fé, que é quando Deus começa a ensinar o seu caminho. Nós vemos em Levítico, nós vemos em Deuteronômio, Deus colocando regras, Deus colocando leis, orientações, e agora sim aquele que cumpria essas leis, que cumpria essas regras, esses sim estariam fazendo a vontade de Deus. Mas há um problema nisso, porque nem todos querem entender essa lei. Jesus, nós vemos isso em João capítulo 6, Jesus ele multiplica pães, Jesus ele anda sobre o mar, e a multidão seguindo ele, e ele começa a falar sobre os sinais, com a multidão, ele diz: vocês me seguem por causa do pão que eu multiplico, por causa do milagre que eu fiz, vocês me seguem, mas eu quero trazer uma informação para vocês. Esse aqui, eu sou o pão vivo que desceu do céu. O povo lá no deserto também comeu pão, o maná que descia do céu, mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que não comer da minha carne, que não beber do meu sangue, esse não tem parte comigo, esse não tem parte com Deus. E na hora que Jesus fala isso, aquela multidão começa a conversar entre si e fala: mas isso aí não está muito certo, não. Como que ele vem falar que tem que comer a carne dele? Como que ele tem que falar que tem que beber o sangue dele? É canibalismo. Isso aí não tem sentido, isso aí está errado. Então as pessoas começaram a deixar de seguir Jesus naquele momento. Seguiram por causa do milagre. Na hora que começou a vir o ensinamento, eles não entenderam o ensinamento. Em vez de perguntar para o mestre: mestre, o que o senhor quer dizer com isso? Eles interpretaram ao seu modo, interpretaram como quiseram e começaram a se afastar. Alguns discípulos de Jesus que estavam pensando assim também, Jesus foi lá e falou: quem não beber, reforçou a informação para não beber do meu sangue, não comer da minha carne, não tem parte comigo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu.
E os discípulos de Jesus, alguns também começaram a deixar de seguir a Jesus, afirmando que essa palavra era muito dura. Como que eu vou comer a carne dele? Como que eu vou beber o sangue dele? Não, isso aí eu não concordo não. E se afastaram. Aí Jesus olha para os 12. Percebam, havia uma multidão, os seguiram pelos sinais. Veio a palavra, uma parte da multidão preferiu ir embora. Tinha muitos discípulos. Aí Jesus pegou, chegou no discípulo e reforçou a palavra. Eles também, em vez de perguntar para Jesus, falaram: não, muito duro, se afastaram. Ficou os 12 discípulos. E Jesus perguntou: e vocês? Não quer ir também? Jesus, quando Ele traz o ensinamento, quando Ele traz a informação necessária para a salvação, mesmo que as pessoas se afastem, mesmo que as pessoas deixem de segui-lo, Ele não fala para elas: peraí, volta, que eu vou fazer mais um sinal aqui, volta que eu vou fazer mais um milagre aqui, fica comigo, continua comigo. Não, Ele prioriza fé madura, fé consciente, fé com entendimento. E aí quando Ele fala para os discípulos dos 12, vocês não vão também? E aí Pedro recebe do Espírito Santo uma revelação, um entendimento, e ele fala: mas para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Aleluia! Essa é a fé que nos segura com Cristo, é a fé de que Ele é aquele que pode nos dar a vida eterna, a fé daquele que confia que Jesus, Ele voltará. O pastor falou hoje aqui, Jesus vai voltar para nos buscar, e a fé que nos segura, que nos faz ter comportamento no dia a dia, firme na presença do Senhor, é essa convicção, e não a expectativa de milagres. Quantas pessoas nós não vimos falando de milagre, pregando milagre, testemunhando de milagre que viveu, pregando aqui em cima, inclusive, sobre coisas que Deus usou a pessoa para fazer e que Deus fez na vida dela, mas que hoje está no mundo, está afastado, está perdido. Por quê? Porque o foco principal, a salvação, a pessoa não cuidou. Preocupou em orar, jejuar para Deus fazer coisas no culto, para quando pregar as coisas acontecer, para quando pregar fazer maravilhas. Mas e a salvação? A fé madura, ela não é uma fé emocional, mas é uma fé consciente, sabendo que o Senhor vive, Ele reina, Ele voltará para nos buscar. Aleluia, glória a Deus. Então Jesus, Ele não muda o tom da sua mensagem quando as pessoas começam a se afastar, mas Ele continua falando de salvação, palavra de salvação. E aqueles que realmente querem ser salvos, esses ficam. E o Espírito Santo, no meio disso, para nós, nos dias de hoje, é muito comum quando nós nos convertemos a Cristo, primeiro que nos convence é o Espírito Santo. Ele que mostra para nós o caminho que estamos ao caminho errado e nos direciona a Jesus para sermos salvos por Ele. E é normal quando nós convertemos a Cristo, nós nos emocionarmos muito, nós choramos muito, nós pedimos muito, ter muitas respostas imediatas. Muitas das vezes a pessoa chega enferma e já é curada de imediato. Algumas com o espírito maligno é liberto, o demônio sai, e a pessoa vê Deus agindo na vida dela de uma forma sobrenatural. Parece que, olha, Deus está conversando ali o tempo todo. Parece que a vida dela tornou-se um sobrenatural constante. E isso é natural acontecer. Se nós formos ver o testemunho de conversão de cada um aqui, muitos vão ter experiência para contar. Na época que eu me converti, eu mesmo, a gente ia para o monte e via tudo brilhando.
e hoje acontece ainda. Eu via tudo brilhando. Eu fui batizado, falando de mim literalmente, eu fui batizado no Espírito Santo, eu profetizei para um monte de pessoas por anos, eu tive visões espirituais, e tive revelações, tive, e depois de um tempo continuei orando, continuei jejuando, e não veio profecia, e não veio mais visão, mas eu sei o Deus que me deu as profecias, quem Ele é, o Deus que deu as visões e porque deu. Eu sei o Deus que me batizou com o Espírito Santo, e hoje eu falo para a glória de Deus em línguas. Eu sei o Deus que curou a minha voz para eu poder pregar a palavra dele, aleluia. Convicção. Qual foi a sua experiência de conversão? Quanto sobrenatural você viu? Essas coisas foi Deus ativando a sua fé, falando: eu faço, eu tenho poder e eu sempre farei. Mas, irmãos, não significa que o tempo todo você vai profetizar. Não significa que o tempo todo você vai orar para alguém, alguém vai ser curado. Não significa que todas as nossas enfermidades serão curadas. Mas significa que nós sabemos que o Deus que fez no passado, na sua vida, Ele faz no presente, na sua vida, Ele está fazendo na vida do irmão que está do lado, Ele está fazendo na vida daqueles que estão se convertendo, Ele continua operando. Mas aqueles que esperam diariamente um sinal de Deus, Deus faz tal coisa para mostrar que o Senhor está me ouvindo, Deus me dá um sinal que o Senhor está me ouvindo. É o tipo de crente que ainda precisa de leite, que precisa voltar a lembrar o motivo de estar aqui. Por que você vem na igreja? Por que você ora? Por que você jejua? E aqui o escritor fala que queria avançar no ensinamento, mas não dava. E ele tinha que ficar voltando a falar dos fundamentos, sobre arrependimento, sobre salvação, sobre os rudimentos, sobre aquelas coisas básicas que o cristão deveria saber, e não de coisas profundas. O Espírito Santo, Ele nos convence do pecado, Ele nos batiza, Ele dá dons. O Espírito Santo não age apenas em momentos intensos, mas o Espírito Santo, e o principal motivo dele ter sido enviado para nós, é para nos guiar até a verdade, que é Cristo. E não apenas nos guiar até a verdade, mas nos fazer viver nessa verdade. E como sabemos se eu tenho o Espírito Santo, se você tem o Espírito Santo, é quando a sua vida ela apresenta frutos do Espírito Santo. A paciência, a mansidão, a temperança. Quando os frutos do Espírito são visíveis em você, você entende que você é cheio do Espírito Santo, ainda que você não esteja profetizando, ainda que você não esteja operando sinais, ainda que você não esteja operando maravilhas, mas a sua vida é uma vida que vive na verdade, que vive a vontade de Deus. E o Espírito Santo, ele age em nós conforme a capacidade da maturidade que nós vamos adquirindo. Aqui o texto fala que 14, mas o alimento sólido é para adultos, os quais pelo exercício, olha o que o adulto na fé é, pelo exercício constante da fé, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Isso é ser adulto na fé, é você conseguir pegar o texto bíblico e discernir o que ele está dizendo. Quantas campanhas no passado eu já não participei, que o tema era: o que 2 ou 3 ligar na terra está ligado no céu.
quanto mais 30 pessoas reunidas, quanto mais 50 pessoas reunidas. E você vai ver o texto, diz assim: se o teu irmão pecar, você vai lá e corrige o seu irmão. E se ele não se converter do seu caminho, vai lá e chama mais um irmão para corrigir ele, 1 ou 2 irmãos para corrigir ele, e vai lá e corrige o irmão, corrige lá 3 vezes o irmão. Se ele não mudar o seu caminho, então vocês aí, os 2 ou 3 que viram ele errando e não se converteu, vai lá e leva, trazendo no dia de hoje, né? Leva até o pastor a situação. E o que 2 ou 3 ligar na terra está ligado no céu. Nada a ver com oração. Ainda que o que 2 ou 3 ligar em oração está ligado, mas os textos não é isso. Então, quando você passa a ter discernimento, você passa a compreender a palavra, você passa a ter maturidade na fé. E a maturidade na fé ela vem pela experiência. Quanto mais você lê a palavra, mais experiência da palavra você vai ter. Mais você vai compreender o que a palavra diz, mais maturidade você vai ter, e mais o Espírito Santo vai te usar nesse momento de maturidade. É interessante que em determinado momento, o apóstolo Pedro, após ele pregar, eu não vou lembrar se é do centurião Cornélio, tenho dúvidas, mas depois de pregar na casa deles, vir as pessoas ali, ele anunciou a Cristo, todos aceitaram a Cristo como Salvador. Ele pegou e decretou ali, profetizou, ministrou o Espírito Santo de Deus. E quando o Espírito Santo veio, Pedro declara que todos foram cheios do Espírito Santo, como nós fomos lá no princípio. Ou seja, aquele movimento do Pentecoste, eles não viviam o tempo todo naquele movimento. No princípio eles receberam tudo aquilo daquela forma, e agora ali naquela situação ele fala: e eles receberam e nós também, como no princípio. Existem momentos que Deus vai fazer coisas grandes, movimentos, sairemos daqui cheios do Espírito Santo de forma igual ao dia de Pentecoste, igual quando fomos batizados pelo Espírito Santo. Mas Pedro, antes desse dia, ele continuava pregando e anunciando e curando e fazendo o que tinha que ser feito, baseado no entendimento que ele tinha e na experiência de sinais que ele tinha anterior. Ou seja, meus irmãos, a nossa fé madura é uma fé que nos sustenta em meio à adversidade, que nos sustenta em meio às dificuldades. Independente da dificuldade, nós permanecemos firmes. Então não é sobre um ensinamento novo, uma revelação nova, começar a entender o que está oculto. É o mesmo ensinamento, é a mesma Bíblia, é o mesmo texto que você leu a vida inteira, mas agora você para analisar ele. Não faz igual os discípulos lá, ouviu Jesus falar, não, a palavra é muito forte, tchau. Não, o que está querendo dizer essa palavra? Compreenda essa palavra, porque quanto mais você compreende, você vai ter mais revelação da vontade de Deus. E quanto mais revelação da verdade, você começa a andar nessa verdade, a sua dedicação vai aumentando, o seu esforço vai aumentando, não esperando um sinal, não esperando uma maravilha, mas esperando aquele que subiu aos céus e voltará. Aleluia! Quando os discípulos lá em João 6, eles saem e Jesus pergunta para os outros, e Pedro fala: não, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. Jesus ele fala: porque se essa palavra escandaliza vocês, imagina quando vocês verem esse que desceu do céu, falando dele, subindo de volta de onde ele veio. E os discípulos, glória a Deus por isso, porque eles viram Jesus subindo novamente. E quando Jesus, antes
de subir, ele falou: vocês vão me ver subindo, mas eu vou voltar. E depois que ele subiu, o anjo falou: esse que vocês viram subindo, ele voltará novamente. Aleluia! E essa é, meus irmãos, a fé madura, a fé que não é mais a fé que fica nas coisas iniciais, mas é a fé que toma decisões no oculto, onde ninguém vê, apenas Deus, que toma decisões em público, baseado nessa fé, na esperança de que Jesus, ele voltará. Nós temos que estar preparados. Os sinais, eles despertam a nossa fé, mas apenas a verdade sustenta essa fé, e a maturidade, ela vai nos sustentar até a vinda de Cristo. Teria muito mais a falar, irmãos, não dá por causa do tempo, mas o reino de Deus, para reforçar e retomar com os irmãos, ele não está relacionado o tempo todo a emoções, empolgações, movimentos. E aqui eu não estou pregando contra isso, os irmãos compreendam. Estou pregando para pessoas que querem chegar no céu, independente do que aconteça nessa terra, porque dias difíceis estão por vir, segundo a palavra de Deus. Nós temos que estar preparados em todos os momentos. Tem igrejas que pregam que Jesus vai voltar antes do arrebatamento, como nós. Tem outras que pregam que Jesus voltará no meio do arrebatamento, no meio da tribulação. Tem outros que pregam que Jesus voltará depois da grande tribulação. O fato é, antes, no meio ou depois, nós temos que estar preparados para quando Jesus voltar, nós subirmos com Ele. E Deus abençoe os irmãos.